relógio está com contagem regressiva aí na tela para você. Olha, agora exatamente 21 horas e 23 minutos para a abertura das urnas para votação em segundo turno. As campanhas continuam pensando naquelas últimas estratégias, hoje um pouco mais silenciosas, né? A propaganda na rádio, na TV já acabou, o último debate aconteceu ontem, mas o pessoal ainda está em busca daquele voto indeciso ou daquele eleitor que tinha a intenção de não ir à urna amanhã, mas até aqui as pesquisas de intenção de voto mostram uma certa estabilidade, né? Tem sido assim ao longo de toda essa corrida. Vamos tentar resumir aqui tudo o que aconteceu, como é que a gente chega nessa véspera de segundo turno com a cientista política Deise Chiocari, que está ao vivo aqui com a gente na manhã deste sábado. Deise, sempre muito bem-vinda aqui conosco. Oi, bom dia. Bom dia, Deise. Vamos começar falando do que aconteceu ontem. Imagino que você também tenha ficado acordada até tarde assistindo esse último confronto, né, entre os candidatos à presidência. Deise, o que você já consegue destacar para a gente do debate? O que você achou primeiro do tom dos assuntos que eles abordaram e do que eles não abordaram também, o que deixaram de falar ali? O tom ele foi mais agressivo, como era de se imaginar, mas fazendo uma avaliação, assim, e pegando os números das pesquisas, que como vocês bem lembraram, não são uma ciência exata, mas dão um indicativo, 92% dos eleitores já se decidiram. Então, o que isso quer dizer? Que no fim, o debate, ele serve para inflamar as torcidas no final dessa eleição. É um ponto positivo, né? As pessoas recuperam um ânimo, mas dizer que houve um vencedor acho que seria um pouco de exagero, né? Quem vota em Lula se sentiu bem, saiu inflamado, e quem vota em Bolsonaro também saiu inflamado, né? Acho que a expectativa para virar voto agora nessas últimas 24 horas ela é muito pequena, né? Já está praticamente consolidado e o resultado da eleição vai ser por muito pouco, né? O que os candidatos também estão tentando fazer, né, Deise? Bom dia para você. Bom dia. É justamente tentar fazer com que as pessoas vão às urnas, né? Principalmente aí a candidatura do presidente Bolsonaro focando nos idosos, né, nos servidores, pessoas que não necessariamente precisariam ir votar neste segundo turno, mas para que eles possam ir às urnas e depositar ali o voto. Eu acho que esse é o grande ponto da campanha, né? Em primeiro lugar, o resultado das urnas no primeiro turno determinou que 32 milhões de pessoas se abstiveram. Esse é um número muito alto. A tendência é que no segundo turno esse número sempre aumente. A campanha do ex-presidente Lula ela tem que focar nas classes de baixa renda para que essas classes possam se deslocar e ir ao local de votação. Da mesma forma, a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem que focar naqueles idosos, nas pessoas de mais idade, onde o voto não é obrigatório. Então, os dois precisam ir atrás desse eleitorado que não tem tanta necessidade ou tanta condição de ir votar, ou seja, nesses que se abstiveram, né? Mas até o momento eu não vi nenhuma das duas campanhas trabalhar com esse eleitor que está meio indeciso ainda, né? Mas é o grande desafio para amanhã, já que a campanha vai ser muito acirrada. Deise, e ontem a gente viu, né, você bem falou do tom, que já havia essa expectativa de que fosse mais duro, né, de que os dois partissem realmente para cima. A gente viu uma tentativa a todo momento, né, de encurralar o outro, de pressioná-lo ali, olha, me explica, olha, me responde, olha, faça isso. E esse tom meio que já era esperado. Isso não acaba afastando ainda mais, também contribuindo ainda mais para esse clima de polarização e principalmente para as pessoas que falam, olha, eu não quero ter nada a ver com isso aí não, hein? A política brasileira ela tem algumas características, né, Stephanie? A gente tem um processo de redemocratização que ele é muito novo. E no meio desse processo a gente teve duas quebras democráticas que são muito intensas, que foram dois impeachments. A partir disso, desde 2013, com as jornadas de junho, a gente teve Lava Jato, teve esquemas de corrupção e teve uma pandemia. Então, a política no Brasil, ela provoca um afastamento do eleitor que com esses discursos agressivos acaba reiterando aquele ponto de eu não quero me envolver com isso que está aí. Né? E aí esse último final de campanha, essa última semana de campanha, a gente combinou com um ex-deputado federal atacando um ex-deputado tentando atacar a Polícia Federal, mas todo esse clima de animosidade é muito difícil que o eleitor se sinta motivado a se deslocar no domingo e votar, né? Porque a política ela tem todos os elementos para afastar esse eleitor mediano que já não se interessa por ela. Deise, desculpa até, Nicole, Não, mas imagina. esse foi um episódio, inclusive, que havia uma expectativa de que fosse mais abordado, mais detalhado ontem nesse confronto e que não foi tão a fundo assim, né?
Stephanie, o bolsonarismo tem como uma de suas características pautar o debate do dia. Então, na segunda-feira, a campanha do presidente Jair Bolsonaro já entrou com a discussão das não inserções da sua propaganda nas rádios. Isso já desviou todo o debate. Eu concordo que a pauta da semana deveria ter sido esse ataque, que é um espetáculo no mau sentido, né? Mas o bolsonarismo tem por característica, historicamente, conseguir pautar os debates, e foi isso que aconteceu ontem, né? A campanha do presidente Jair Bolsonaro não tocou no assunto e o debate não girou em torno disso, né? Deise, falando agora sobre as pesquisas que a gente mencionou, né, que a gente trouxe aqui no CNN sábado, falamos sobre Paraná Pesquisas, na qual Lula aparece com 50,4% dos votos, Bolsonaro com 49,6%, e agora nessa pesquisa também da CNT-MDA, Lula aparece com 51,1% e Bolsonaro com 48,9%. Um cenário aí de estabilidade, até comparando com outras pesquisas que saíram anteriormente. Na sua avaliação, é uma disputa acirrada que ainda pode haver uma virada? Olha, sempre pode haver uma virada numa disputa tão acirrada. Aqui é Brasil, né? Não vamos esquecer. Mas pode haver uma virada, sim. Aí tem alguns pontos, assim. Historicamente, quem vai para o segundo turno à frente vence. A gente tem algumas determinantes também. Se Bolsonaro não se reeleger, ele vai ser o primeiro presidente que tentou a reeleição que não conseguiu. Então, entre FHC, Lula e Dilma, todos que tentaram reeleição conseguiram ser reeleitos, né? Desde Getúlio Vargas, quem venceu em Minas Gerais venceu no resto do Brasil. Então, historicamente, a história está contra Jair Bolsonaro, né? Mas tudo pode acontecer porque a diferença entre os dois ela é muito pequena e depende do que vai acontecer no sudeste do país. Eu acredito que o sudeste possa definir essa eleição, visto que as outras regiões elas estão praticamente consolidadas, né? Como a gente vê nas redes sociais, né, o roteirista do Brasil não tá para brincadeira. A gente nunca sabe o que pode acontecer na sequência, né? Não, olha, eu acompanho política há mais de 20 anos, trabalhando, estudando, e eu sempre fui um pouco pessimista em relação às políticas públicas, mas eu nunca imaginei que a gente ia terminar 2022 com um ex-deputado atirando contra a Polícia Federal. Eu confesso que eu ainda estou em choque com isso, ainda não assimilei isso que aconteceu essa semana. É bem complicado, né? Essa banalização da violência também ela precisa ser revista com muita força, né? A gente está colocando como normal, institucionalizando coisas que não são normais, né? E chega-se num ponto em que tu atravessa a linha e aí não tem como voltar, né? Então, esses pontos eles precisam ser revistos nos próximos 4 anos, independente de quem for o presidente. Pois é, Deise, eu queria até te ouvir para a gente tentar encerrar essa nossa conversa aqui, provavelmente a última conversa que a gente tem antes do segundo turno, acho que a gente não volta a se falar amanhã, mas jogando para frente, assim, o que sai, independente do resultado que venha das urnas amanhã, se Jair Bolsonaro reeleito ou se Lula para uma nova oportunidade, o que sai desse país, qual é a missão de quem vai ter aí 4 anos com um país dividido, polarizado? O que nos resta discutir aqui para frente enquanto nação? Dessas urnas amanhã sai um país completamente dividido, e eu não digo isso como uma opinião pessoal, mas uma constatação em relação aos resultados do primeiro turno. A gente tem um candidato com 40% de rejeição e o outro com 50%. Então, isso é um número muito, muito danoso para a democracia. E o que se espera é que o próximo presidente governe para todos. O Brasil está dividido, existe um racha muito profundo aí, mas é também através desses rachas profundos que a gente toma decisões importantes e que a gente renasce. Então, que esse racha que o Brasil está vivendo, que ele sirva para o próximo presidente para reunificar a nação e conseguir governar e devolver para a gente estabilidade, previsibilidade e tranquilidade. Deise, eu sei que vou até aproveitar esse tom da pergunta da Stephanie, porque é extremamente importante. E você, como cientista política, como disse agora, né, que sempre trabalhou nessa área da política, por onde passa a solução para essa unificação? Qual seria, não sei se o termo certo seria a solução, né, mas a gente fala tanto que é preciso reunificar, mas como fazer isso? É possível essa reunificação na sua avaliação?
Tem dois conceitos que eu acho fundamentais para que isso ocorra, e um deles parece tão clichê que a gente vai deixando de lado, mas é a educação básica, primeira infância. Então, a partir do momento que tu ignora a educação básica, as primeiras séries das crianças, e não coloca uma educação moral e cívica, uma educação ética para essas crianças, que façam com que elas entendam a política como uma coisa necessária e palatável ao dia a dia, tu não consegue mudar nenhuma nação. Nenhuma nação desenvolvida no mundo tem uma educação infantil ruim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Brasil precisa retomar o presidencialismo de coalizão, ou seja, um presidencialismo de negociação. O que a gente tem aqui hoje é um fisiologismo que extrapola qualquer possibilidade de negociação. O Congresso Nacional ele virou um grande balcão de negócios. Então, enquanto o próximo presidente não retomar o seu poder de negociação e não tratar o Congresso como um poder para fazer as leis unicamente e não para suplantar os outros poderes, a gente não vai conseguir ir para frente. Então, é o retorno do presidencialismo de coalizão que a gente tanto defende na ciência política e educação básica, que é considerada hoje um clichê. A gente não viu nenhuma discussão sobre isso nessa campanha presidencial, mas um país não vai se desenvolver sem uma educação básica eficiente e de qualidade. Olha, Deise, é sempre um prazer te ouvir. Bom voto para você amanhã. Espero que a gente volte a conversar bastante aí nos próximos dias para tentar jogar para frente esse nosso país. Sempre muito bom te ouvir, viu? Imagina, foi um prazer trabalhar com vocês nesses meses longos aí. Eu espero que a gente se fale com mais otimismo agora. Tomara que sim. Obrigada, viu, Deise? Obrigada mais uma vez.